Bom, pessoal, esse vídeo ele está sendo visto no domingo, né, que é quando ele é liberado. Mas ele está sendo feito hoje, segunda-feira, anterior ao domingo, né? E por mais uma daquelas coincidências que ocorrem, Dr. Larry Thomas lançou um vídeo e um artigo escrito no site dele. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo dele, tá? O vídeo dele é uma avaliação dele de uma coisa que muita gente fala, de que não existe diferença entre aços para cortar por mais tempo ou não e tal, que ele mostra que isso é uma bobagem. Realmente, entre aços de mesma categoria, não há muita diferença. Ela é negligenciável. Mas em aços de categorias diferentes, essa diferença existe sim. Mas esse vídeo que eu estou fazendo, gente, não é por isso. É porque eu acho que aos 8 minutos e 30 do vídeo, ele cita um exemplo que vai deixar muita gente de cabelo em pé, e que eu já citei em vídeos e já comentei com amigos da época que a Cold Steel mudou o aço cavalo de batalha dela, que era o AUS 8, para o XHP. E fez vídeos mostrando tanto que o XHP cortava mais e tal. Aí eu sempre falei, mas ela nunca mostrou qual a geometria das lâminas e principalmente dos fios, porque a geometria pode compensar o desempenho. Muita gente me chama de doido, de quem fala sobre o que não sabe e tal. Pois muito bem. Nesse vídeo, o próprio Dr. Larry Thomas, metalurgista, filho de um dos maiores cuteleiros americanos, Hall of Fame da cutelaria americana, a partir dos 8 minutos e 30, ele fala exatamente isso e cita 2 exemplos assim, que a maioria das pessoas vão ficar de queixo caído. Ele cita o desempenho do AUS 6, portanto, com menos carbono que o AUS 8, e o S125V, um aço inox de altíssima resistência à abrasão. Está entre os mais resistentes à abrasão. Pois muito bem, ele mostra que apenas a diferença da geometria do fio, tudo mais mantido igual à geometria geral da lâmina, tratamento térmico bom para ambos os casos. Basta você dar um fio de 12,5 graus de cada lado para o AUS 6 e dar um fio de 20 graus para cada lado para o S125V, que é o normal para a maioria das pessoas. Olhem, a maioria das pessoas, elas vão falar que fazem fios a 20 graus de cada lado. E o desempenho se iguala na retenção de fio. Basta vocês olharem lá o AUS 6 com 25 de fio incluso, ou seja, 12,5 de cada lado, vai ter exatamente a mesma retenção de fio que o S125V com 20 graus de cada lado, ou seja, 40 graus, 40 e pouquinho. Então, gente, o Cabral não é doido. Eu posso não saber muito, mas o que eu sei é graças a muita leitura, ouvindo e lendo quem entende. E eu já falo isso há muito tempo, e muita gente fala, não, o cara não sabe do que está falando e tal. Agora, coincidentemente, eu faço uns vídeos mostrando alguns canivetes que eu transformei todos em full flat verdadeiro para aumentar a habilidade de corte, ou seja, a geometria geral foi otimizada e com isso eu posso otimizar ainda mais a geometria de fio. E mostrando que mesmo os aços mais comuns
podem igualar o desempenho de aços de última geração, geração do pó com alta resistência à abrasão, apenas mudando a geometria de fio. Imagina quando você muda a geometria toda, então. Então, gente, vai estar na descrição o vídeo do Dr. Larry Thomas, e isso ele começa a falar a partir dos 8 minutos e 30. Tá? E tem mais uma coisa que eu mencionei no meu último vídeo, e aí, de novo, aquelas famosas coincidências do cosmos. A partir dos 14 minutos e 30, eu acho, ele menciona que a geometria facilita muito a fiação mesmo desses aços de última geração com altíssima resistência à abrasão, desde que você use um abrasivo de grit de até 400, que foi o que eu falei, uma pedra carborundo, uma pedra sigma fênix, com geometria otimizada e principalmente geometria do fio otimizada, e se não quiser ou não puder alterar toda a geometria da lâmina, o desbaste de alívio generoso. Você faz fio em qualquer aço, usando até uma carborunda. Ele cita o CBN, que é o bóron cúbico, mas não precisa, o carborundo faz isso. Mesmo o óxido de alumínio sinterizado, que é o caso da Sigma Fênix, faz fios no meu ZDP, em D2 e tal, mas eles apenas têm um desbaste de alívio e trabalham com fios otimizados. Então, gente, é mais uma daquelas para os críticos do Cabral que adoram vir aqui e falar: você não sabe nada, está falando do que não entende e tal. Não tem problema nenhum. A minha satisfação é que o tempo, como dizem, é senhor da razão. E aí vem um metalurgista do nível do Dr. Larry Thomas e confirma tudo que eu falo, gente. Sem tirar nem pôr. Vejam bem, eu comparei para os amigos ao S8 com XHP, falando que bastava a geometria favorecer o XHP, ou seja, uma geometria mais obtusa, ele ia cortar por muito mais tempo corda, porque a resistência à abrasão dele, obviamente, é muito maior do que o AUS8. Mas eu disse, porém, se a geometria favorecesse o AUS8, ou seja, se ela fosse mais aguda, como o AUS8 suporta bem, ele cortaria igualmente ou até por mais tempo. Vem o Dr. Larry Thomas hoje, segunda-feira, lança um artigo e um vídeo mostrando que o AUS6 iguala o desempenho na retenção de fio, bastando ter uma geometria de fio otimizada, que ele aceita, contra uma geometria de fio comum usada pela maioria das pessoas para o S125V. Então, gente, é o que eu falei, eu não sei muita coisa, eu sei o suficiente para não ser passado para trás em termos de lâmina e para não pagar muito mais por algo que não vale. Ou seja, para economizar, só isso. É o meu nível de conhecimento, é esse, não mais do que isso. Mas, felizmente, ele vem sempre sendo corroborado por metalurgistas como o Dr. Larry Thomas, como donos de companhia, como o dono da Mora, e assim vai, gente. Então, quer dizer, eu não me gabo de saber muito, eu me gabo de saber o suficiente e, baseado nesse saber, quando eu estou não dando a minha opinião, mas dando o que eu aprendi com quem sabe, normalmente está correto, tá? Então, esse é um vídeo, nem é para me gabar, e nem é viés de confirmação, mas mostrando que eu não engano os amigos, eu não distorço a verdade para favorecer
marca A ou B, modelo C ou D. E quando eu faço críticas, gente, essas críticas são embasadas em conceitos já estabelecidos, ou são embasadas em fatos conhecidos e reconhecidos pela maioria das pessoas que estão atentas e prestam atenção àquilo. Então, eu não faço sensacionalismo, muito pelo contrário, tanto é que essas minhas assertivas, via de regra, promovem aços bem comuns, bem corriqueiros, que o povo às vezes não considera nem de entrada, e que são encontrados em lâminas baratas. Então, quer dizer, não estou forçando ninguém a comprar nada caro, nada diferente, apenas mostrando que às vezes o básico atende muito bem as pessoas, desde que, no mínimo, elas façam um bom desbaste e alívio. Quem tiver condição, igual eu tenho, pouquíssimo equipamento, fazer isso aqui, modificar a geometria geral, fica ainda melhor. Por exemplo, essa mora aqui, ó, paquímetro travado a 1 milímetro, entra 7 milímetros nela. Então, vocês acham que isso aqui corta bem? Isso corta muitíssimo bem. Essa cima, vejam a diferença do dorso de uma para outra. Tá? Olha a diferença de dorso. Porém, acima está um full flat verdadeiro. Vejam tanto que o paquímetro entra. 6,5, quase 7 milímetros, sendo que aqui ela entra 7 milímetros. Então, gente, é lógico, não são lâminas, até pelo tamanho e peso delas, tamanho da cima, tamanho e peso da mora, não são lâminas para você fazer shopping. Batoning, se for muito preciso, com a lâmina bem na vertical e sabendo o que você está cortando, não é para cortar prego, tá, gente? Porque aí essa geometria realmente não suporta. Mas madeira e tal, desde que não haja torção, elas vão bem. Mas são lâminas para cortar, e cortar muito bem. E os mais diferentes meios. E vocês vejam, uma cima que teria peso, mas não tem tamanho para fazer shopping, mas com essa geometria aqui, gente, ela não é indicada para shopping. Você corre o risco de entortar essa região do fio ou mesmo fraturar. Tá? Agora, se você quer uma lâmina para bater, aí você não vai fazer isso. Você vai trabalhar com a geometria original de fábrica, que é aquele tronco de pirâmide, com o fio, a região do fio bem espessa e fios mais obtusos. Tá? O fio que está nela está de, acho que 12 ou 12,5. O fio que está nessa aqui, acho que é 10. Tá? E para desempenho de corte funcionam muito bem. E outra coisa, gente, é geometria, geometria, geometria. Ela supera, então, o aço. O tratamento térmico ideal, que seria bom para ambos os casos, tanto do super aço como o aço comum. O aço comum vence na geometria. E, às vezes, se a discrepância de dureza não for muito grande, até isso a geometria equilibra. Tá? Então, quer dizer, em vez do amigo ficar pensando, eu gostei de tal lâmina, mas não vou comprar porque não é no aço que eu gostaria, ele devia pensar mais na geometria da lâmina ou na possibilidade dele modificar a geometria da região do fio, fazendo um desbaste e alívio, ou modificar toda a geometria da lâmina, porque a lâmina, quando vem de fábrica, as lâminas industriais, tem uma geometria absurdamente muito mais robusta do que necessitariam para cortar. Se você tem uma lâmina para fazer batoning em shopping, é outra coisa. Mas lâminas dessas são para cortar, gente. E para cortar, a geometria é a rainha, não tem jeito. Tá? Então, se você tiver condição de modificar, você vai ter uma lâmina cortando muito. Lâminas artesanais.
Gente, que existem lâminas artesanais com essa geometria para se tornar uma cortadora assim imbatível, existem, mas são raras e quando tem, são caras, tá? Então, eu sou muito mais comprar uma lâmina industrial com um tratamento térmico, que eu sei que aquela companhia dá um tratamento térmico bom e homogêneo, do que arriscar uma partida, tá certo. Bons cuteleiros são muito cuidadosos e tal, mas todo mundo está sujeito a um erro, inclusive as industriais, tá? Mas entre pagar, vamos colocar aí, R$100, R$200 numa lâmina industrial e pagar 300, 400, 500 numa artesanal, eu pago na industrial e modifico para o meu gosto. Ah, Cabral, mas você tem condição de modificar. Ô, gente, mas se você não tem, aí eu sinto muito, não há muito o que se fazer, mas pelo menos a região do fio, ou seja, dá um belo de um desbaste. Na região do fio, você consegue. E aí você nem precisa de pedra diamantada, como eu já falei, e o Dr. Larry Thomas confirmou. Até uma carborundo que tem o abrasivo grande consegue, na região do fio, fazer um desbaste de alívio, que vai te facilitar a retenção de fio, porque vai te permitir fazer um fio mais agudo ali, te facilita a fiação, porque é muito pouco aço que você tem que remover, então mesmo os superaços não são um problema, tá? Então é só vantagem. E no meu caso, que posso fazer uma modificação total, eu faço, tá? Olha lá a região do fio. A espessura total continua basicamente a mesma. Porém, para ela penetrar nos meios a serem cortados, é muito mais fácil, né? E essa aqui, então, que tem menor espessura, nem se fala, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.